Oi, gente, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo super rapidinho aqui pra compartilhar algumas atualizações da vida com vocês. E também porque eu quero começar uma série de vídeos aqui compartilhando um processo que eu tô vivendo agora. Eu comecei um acompanhamento terapêutico ayurvédico e eu gostaria de registrar isso de alguma forma. E eu achei que seria muito interessante eu compartilhar como que é esse processo terapêutico para mais pessoas conhecerem o que é o Ayurveda, porque eu sei que pode parecer uma coisa muito abstrata e muito estranha, né? Para quem não conhece nada, para quem conhece um pouco, ainda assim é um pouco complexo, porque para mim também era antes. Então eu acho que seria algo interessante de eu compartilhar esse processo com vocês. Eu acho que é legal eu introduzir vocês em algumas coisas, né? Eu tenho agora 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos, passei por 2 gestações e passei por 2 cesáreas. Além das cesáreas, uma outra cirurgia que eu fiz foi em dezembro de 2020, uma cirurgia que eu retirei uma parte do meu intestino, porque ele tava com muita inflamação e eu tava passando muito mal e, enfim, parei no pronto atendimento e acabei passando por uma cirurgia, assim, foi totalmente de surpresa, não sabia nada do que estava acontecendo comigo, não tinha consciência do que estava rolando, né? Além disso, desde sempre, eu sempre tive algumas questões, assim, um problema intestinal, um problema gástrico, né? E um gatinho. Sempre vai ter um gatinho por aqui. E eu sempre, depois dos 20, assim, depois dos 23, 24 anos, depois ali que eu me formei na faculdade também, que eu tive mais tempo pra isso, né? Eu comecei a pesquisar quais eram as alternativas pra eu cuidar desses problemas gástricos que eu tinha. Ou seja, gastrite, era isso que eu tinha, né? Aí eu conheci o Ayurveda nessa época. Então, eu comecei a aplicar algumas coisas que eu aprendi assistindo nos vídeos, podcast, livros e tal. Não me aprofundava muito, era só pra eu encontrar a resposta pra algo que eu tava vivendo naquele momento que eu pesquisava sobre o Ayurveda. E funcionou por muito tempo e tal. E em alguns momentos eu parava de aplicar as coisas. Enfim, processos da nossa vida natural, né? Seres humanos vivendo a vida. E aí, então voltando lá pra 2020, passei por essa cirurgia. Nessa cirurgia, a gente fez a biópsia e na biópsia eu recebi o resultado de que era muito provável que eu tinha doença de Crohn. A partir disso, eu fui pesquisar o que era a doença de Crohn e, acompanhada com os médicos, a gente começou a investigar se eu realmente tinha. E tudo indicava que realmente o que eu tinha era um processo ativo, né, da doença de Crohn. O tratamento para doenças autoimunes, ele é com esqueci o nome, gente. Imunoterapia, é isso? Enfim, esqueci o nome. Depois eu coloco aqui na tela, qualquer coisa. Que é um tratamento que baixa a imunidade. Só que vocês lembram que a gente estava em 2020, pandemia, ou seja, não era interessante eu diminuir a minha imunidade nessa época, né? Então eu resolvi fazer um super cuidado, assim, com a minha alimentação, tirar tudo aquilo que pudesse despertar um processo inflamatório em mim, que me machucasse de alguma forma. A minha alimentação mudou completamente. Eu também cuidei muito com o meu sono, com atividade física, com minha rotina diária. Apliquei muito dos conhecimentos que eu tinha do Ayurveda. Eu pesquisei muito nessa época eu estudei muito, pesquisei muito, enfim. Foi muito legal e eu consegui ter uma remissão, que tudo que estava inflamado em mim realmente teve uma remissão sem ajuda de medicamento alopático. E assim foi, aí eu fiquei bem, sabe? Segui a vida, depois fiz mais um filho, e aí tive mais um parto, na verdade uma cesárea, e mais um puerpério, e aí esse ano eu comecei a perceber sinais de que eu estava de novo num processo inflamatório, num processo ativo da doença de Crohn, né? Só que dessa vez eu resolvi fazer um acompanhamento com um terapeuta ayurvédico, ao invés de fazer o processo sozinha. Por quê? Porque eu comecei uma pós-graduação em Ayurveda, resolvi esse ano abrir esse espaço na minha vida para voltar a estudar e me dedicar a um conhecimento que eu sou completamente apaixonada e aplico na minha vida há muito tempo. E agora eu tô vivendo esse processo de me aprofundar nesse conhecimento e aí eu decidi passar com um terapeuta. E foi muito legal, muito interessante aplicar toda a teoria na prática, na minha vida, né? E então, o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo
porque eu estou com vontade de compartilhar com vocês como que está sendo esse tratamento, como que está sendo esse processo, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho que fazer. Por quê? Porque eu acho que o Ayurveda é um conhecimento que é muito útil para todos nós. Acho, não tenho certeza, né? É um conhecimento que é muito útil para todos nós, mas que ele é um pouco inacessível, porque a gente não conhece muito aqui no Brasil. Das medicinas orientais, né? A chinesa é mais conhecida. Mas mesmo assim, mesmo a chinesa, é muito abstrato pra gente entender como que funciona um processo terapêutico, como é que funciona um protocolo para aquela pessoa, sabe? Então eu achei que seria muito legal eu aproveitar esse momento que eu tô vivendo, essa experiência de passar por esse processo terapêutico e compartilhar com vocês, para que talvez quem tenha dúvida, quem nem sabe o que é, vai ter acesso a esse conhecimento, e para quem nunca viu, não entende como que seria esse atendimento, como que seria esse processo de atendimento, para conhecer também. Então é isso, gente. Acho que eu dei uma pincelada em tudo que eu precisava compartilhar com vocês nesse momento. E eu espero vocês para ouvir o que vocês acham, o que vocês querem. E se vocês querem acompanhar isso também, tá bom? É isso. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Beijo.